Oi, gente! Então, mais uma vez, nós estamos aqui com o quadro da espiritualidade das oficinas de oração e vida para, caminhando com Jesus, aprender muito com Ele. E nós estamos já quase chegando no finalzinho da vida pública de Jesus e aprendendo muito. Então, para mais esse momento, vamos pedir que o Espírito Santo esteja em nós, que Ele vá fundo às nossas almas, para que possamos compreender com a sabedoria divina esse mistério maravilhoso que é a mensagem de Jesus, o amor do Pai. Então vamos pedir que o Espírito Santo esteja em nós. Vem, Espírito Divino, manda tua luz lá do céu, Pai amoroso do pobre, dom esplêndido em teus dons, luz que penetras as almas, fonte da maior consolação. Vem, doce hóspede da alma, descanso de nosso esforço, trégua no duro trabalho, brisa nas horas de fogo, gozo que enxuga as lágrimas e reconforta na dor. Entra até o fundo da alma, divina luz, enriquece-nos. Olha para o vazio do homem, se tu lhe faltas lá dentro. Olha o poder do pecado quando não envias teu sopro. Rega a terra na seca, cura o coração enfermo, lava as manchas, infunde calor de vida no gelo. Doma o espírito indômito, guia quem perde o caminho. Distribui teus 7 dons conforme a fé de teus servidores. Por tua bondade e tua graça, recompensa quem se esforça, salva quem busca salvar-se. Dá-nos teu gozo eterno. Amém. Amém. Que Ele permaneça em nós. Muito bem. Então, vencida o sofrimento e a agonia no Horto das Oliveiras, Jesus, ao sentir a aproximação dos guardas do templo e legionários da corte romana, aqueles que foram buscados por Judas, o traidor, todos eles armados até os dentes, Jesus se dirigiu à entrada do horto e havia-se produzido uma milagrosa metamorfose em seu semblante, no semblante de Jesus. Aquele que há 1 hora atrás estava sucumbido, em plena crise, caído no chão, suando, sangrando, gritando, chorando. Nesse momento, parece um anjo de paz, revestido de tanta doçura e calma. Milagre do abandono nas mãos do Pai, recorrer ao Pai na oração. Saiu, pois, ele sozinho ao encontro das tropas e as enfrentou com a serenidade de um entardecer. A quem buscam? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Quando lhes disse, sou eu, eles caíram por terra. E aí o Frei Inácio diz, não é que caíram por terra literalmente, mas ao ver aquela serenidade indestrutível em seu rosto, aquela presença de ânimo,
a ausência de medo, ficaram paralisados e não se atreveram a dar um passo. O que tinha este homem? O que tinha Jesus, cheio de Deus, depois de uma oração? O medo da agonia havia se trocado naquela majestade que não o abandonaria até o final. Jesus lhes disse: já lhes disse que Jesus de Nazaré sou eu mesmo. Se é a mim que buscam, aqui estou. Então lançaram as mãos sobre ele e ele se deixou prender e o levaram. Um terrível desapontamento apoderou-se da alma dos apóstolos. Tudo tinha sido tão repentino. Agora que o mestre havia sido preso e arrastado como um vulgar delinquente, agora se deram conta de tantas coisas. Muitas vezes Jesus lhes havia dito que para chegar à glória teria que passar pelas ondas do padecimento, mas nunca entenderam, ou não quiseram entender, ou simplesmente aquilo lhes parecia um despropósito irracional e impossível. Mas eis aqui que agora, em um abrir e fechar de olhos, tudo havia se cumprido. Ao sentir que se perdia à distância o barulho das tropas, levando consigo o mestre, o terror invadiu a alma dos apóstolos e, como um estouro descontrolado, todos se lançaram à fuga. Perdendo-se todos na escuridão da noite. Sabemos que alguns seguiram Jesus de longe, como é o caso do Pedro. Seria ao redor de 2 horas da madrugada de sexta-feira, conduziram Jesus ao palácio sacerdotal. O processo deveria ser levado a cabo pelo grande sinédrio, presidido pelo sumo sacerdote, que esse ano era Caifás. Mas, para fazer hora, o apresentaram primeiramente a Anás, ou Ananias, personalidade com maior poder nos dias de Jesus, que se bem não possuía um poder legal, mas a sua opinião valia muito. Foi um interrogatório de circunstâncias sem entrar a fundo na matéria. Enquanto se efetuava esse trâmite prévio, já se haviam reunido todos os membros do grande conselho e que, por sua vez, tinham convocado várias testemunhas que, por certo, durante o interrogatório, se contradisseram por vezes. Enquanto as testemunhas falavam, Jesus manteve um silêncio total. Caifás, temeroso pelo resultado do processo, interrompeu nervosa e autoritariamente, interrogando Jesus aos gritos, dizendo-lhe: não responde nada? Isto de que te acusam? Não responde nada? Disto de que te acusam? Diante de uma apelação tão desafiante, o pobre de Nazaré nem sequer moveu um músculo, permaneceu em pé
imutável, vestido de um silêncio real. Caifás, poço de obstinação e de orgulho reprimido, pondo-se em pé, falou asperamente com o réu. Eu lhe conjuro pelo Senhor Deus vivo, que nos diga se efetivamente é o Cristo, o Filho de Deus. Era demasiadamente solene a repreensão. Da resposta de Jesus dependia o significado profundo de sua missão e a revelação de sua identidade. Por outro lado, aquele que o interrogava era a autoridade máxima em Israel. Para Jesus, tinha chegado o momento solene de confessar sua identidade pessoal ante Israel inteiro, ainda que tal confissão lhe condenasse à morte. Entretanto, não fez logo a confissão que eles esperavam, mas deu uma resposta evasiva, dizendo-lhes: se digo, vocês não me acreditam. Se pergunto, vocês não me respondem. E acrescentou palavras mais evasivas ainda sobre o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Com esta citação de Daniel, de fato Jesus se declarava o Messias. Mas esta declaração messiânica não lhes interessava tanto, e sim a declaração da sua filiação divina. Todo o sinédrio estava impaciente e nervoso por não ter obtido aquela afirmação sobre sua filiação divina que justificava a sua sentena de morte. Não aguentaram mais. Levantando-se todos de seus assentos, o acusaram obstinadamente com uma só pergunta: então, você é o Filho de Deus? O pobre de Nazaré, dirigindo-se ao sumo sacerdote, que naquele ano ostentava oficialmente a representação de todo Israel, afirmou com grande naturalidade e sem impostar a voz: você o disse. É como se dissesse: eu sou tal como tu dizes. Caifás, hipocritamente horrorizado e rasgando teatralmente a túnica, diz: blasfemou. Que necessidade temos de testemunhas? Todos vocês escutaram a blasfêmia. O que lhes parece? E como um bando diabólico, a congregação inteira respondeu em uníssono: é réu de morte. Aqui acaba propriamente o processo. Jesus de Nazaré deve ser executado pelo delito de blasfêmia, sentença definitiva. Mas o sinédrio não tinha poder para ordenar e executar uma sentença de morte, atribuição exclusiva do tribunal romano. Teriam que esperar que amanhecesse para constituir o tribunal. Mas o que fazer com o Nazareno enquanto isso? Mateus e Lucas nos informam que Jesus foi entregue aos guardas e servos dos sumos sacerdotes, que o submeteram durante aquelas horas a toda classe de vexames, de tal maneira que essas horas se converteram na horrível noite da paixão.
À 1h da manhã, todo o sinédrio se trasladou e, com uma solenidade incomum, ao pretório de Pilatos, levando consigo o inocente. E aí, durante muitas horas, iniciou-se e consumou-se um jogo de empurra entre a autoridade civil e a religiosa. Uma das manipulações mais espetaculares havidas na história humana, cujos detalhes deixamos de lado, diz o Frei. Uma das manipulações mais espetaculares havidas na história da humanidade. O fato é que, no final daquele interminável forcejar, o magistrado romano, convencido da inocência do acusado, horrorizado de ter que semelhante crime pudesse contar com sua aprovação, horrorizado de que semelhante crime pudesse contar com sua aprovação, declinou qualquer responsabilidade naquela monstruosa demanda dos judeus. E lavou as mãos dizendo: sou inocente do sangue deste justo. Ao que todo o povo respondeu: caia seu sangue sobre nós e nossos filhos. Fechados todos os caminhos da racionalidade, esgotadas as insistências para a justiça mais elementar, Pilatos, derrotado psicamente, enfastiado com aquele povo teimoso e rancoroso, o entregou a eles para que fosse crucificado. A comédia terminou. O resto é silêncio. Muito bem. Diante da maquinação daqueles que só pensam em satisfazer seus interesses egoístas, Jesus permanece em silêncio. E mesmo sabendo que a sua resposta o levaria à condenação, Jesus fala a verdade. Há que nos perguntarmos: o que nos ensina Jesus com essa forma de comportar-se? Como nós acompanhamos desde o encontro da semana passada, vimos que foi no Pai que Jesus buscou toda a sua fortaleza, determinação, coragem, sabedoria e paz, para saber o que fazer e conseguir fazer. Nós precisamos então pedir a Jesus que, como Ele, também nós saibamos a hora de falar e a hora de calar, para efetivamente fazer como Ele fez. Então nós aprendemos muito com Jesus hoje, principalmente essa postura do silêncio, que para nós é tão difícil, porque nós entendemos com a nossa cabeça que tal situação é injusta e nós nem lembramos de pensar em Deus e da vontade de Deus. Nós simplesmente reagimos para realizar aquilo que acreditamos ser o que é justo.
e como nós precisamos confiar mais em Deus e principalmente estarmos muito mais na presença de Deus, para nas diversas situações que a vida apresenta para nós consigamos deixar que seja feita a vontade do Pai sem atrapalhá-la. Que as coisas que muitas vezes parecem injustiça para nós, é só até onde nós alcançamos ver. Então, sejamos como Jesus, diante das mais absurdas situações, estejamos cheios de Deus, para que Ele mesmo nos diga qual é a hora de calar e qual é a hora de falar. Muito bem, e agora nós vamos fazer uma oração aqui, agradecendo ao Pai por ter nos dado Jesus para nos ensinar tanto, agradecendo ao Pai, porque Ele é tão bom, Ele nos ama e Ele nos dá o Mestre, que é Jesus e que é Ele mesmo. Ainda que nossa boca estivesse cheia de canto, como o mar, e nossa língua de júbilo, como o bramido de suas ondas, e nossos lábios de louvor, como a amplidão do firmamento, e nossos olhos resplandecessem como o sol e a luz, e nossos braços se estendessem como as águias do espaço, e nossos pés fossem ligeiros como os dos servos, não conseguiríamos agradecer-te, Adonai, Deus nosso e Deus de nossos pais. Nem bendizer teu nome sequer em medida infinitesimal pelos benefícios que fizeste a nós e também a nossos pais. Amém. Obrigada, Pai querido, por ter nos dado Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Então agora eu vou colocar aqui para vocês a sugestão da semana. Mergulhem nessa palavra, participem com Jesus de tudo que Jesus sentiu, peça a graça de permanecer ali junto com Jesus, que o coração bata junto com o coração de Jesus em cada uma das situações que acontecem nesse texto e vivam com Jesus esse momento, para que Jesus infunda em cada um de vocês e também em mim, que já vivi essa semana, o pulsar do coração dele e principalmente como chegar àquela serenidade que ele bem nos ensina, né? Ele veio do encontro com o Pai. Ele permaneceu em oração, em agonia e oração, e agonia e oração, até que venceu a presença do Pai. E então a serenidade tomou conta de Jesus, junto com a sabedoria, e junto com a força, e junto com tudo mais que ele precisou para atravessar esse momento. Então que ele infunda em nós tudo isso. Após pedir a luz do Espírito Santo, meditar o texto de João, capítulo 18, é um capítulo pequeno, e também o capítulo 19. Agora, o capítulo 19 são só os versículos de 1 a 16. Então, o capítulo 18 inteiro e o capítulo 19, do versículo 1 ao 16. Curtam esse momento com Jesus. E segundo, conversar com Jesus sobre o silêncio. O silêncio, principalmente na hora da injustiça. Então, conversar com Jesus sobre o silêncio na hora da injustiça. E pedir-lhe a graça de saber a hora de calar e a hora de falar. Muito bem. E agora, para encerrar esse momento, nós vamos ouvir esse canto lindo, rezando com a letra do canto com Jesus. Ouçamos.
te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Nada te perturbe, nada te espante. Só